Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um capítulo inteiro para a alegria de vocês. Vamos lá? Gente, a gente está fazendo o capítulo 10, estudos de caso, fazendo acontecer. Como se tornar sobrenatural, Dr. Joe Dispenza. O que tem esse capítulo? O que ele traz? Ele vai trazer diversas histórias para que a nossa fé fique um pouco mais forte, né? Porque os últimos vídeos que a gente fez foram tanto do Mind Movie com o caleidoscópio, quanto com a meditação caminhando. Aí você fala, ai, mas isso é fácil? Difícil é se manter no futuro, quando o passado, o presente, né? O passado se repete várias vezes e quando o presente é desafiador. Então, isso é que é deveras complicado. E eu acho que é providencial ele ter feito isso nesse capítulo, porque eu mesma sinto essa dificuldade. Eu fiz meu Mind Movie, né? Acredito, eu já fiz tela mental desde cedo, faço, mas não faço com essa constância que eu deveria fazer. E aí a gente vai trabalhando naquilo para entender a importância que é. Porque as coisas não são assim imediatas, tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que demoram mais, e cada um é cada um para implementar aquilo que deseja, né? E o grande segredo é a gente se colocar naquele fluxo, se livrar, perdoar pessoas, situações, fatos, nos perdoarmos também, talvez pelo tempo perdido e por cada coisa que a gente tenha feito de forma inadvertida ou proposital, não se sabe. Mas enfim, que a gente se alinhe com prosperidade, que a gente se alinhe com tudo aquilo que a gente quer construir de bom, né? Com o amor nos relacionamentos, com o propósito que você tem de vida e como fazer isso frutificar na questão financeira. Então é tudo isso, tá? Bom, vamos lá. O primeiro caso, né, que ele vai citar aqui é do Tim. Então ele dá várias oficinas, ele chama. O que são essas oficinas? Então ele reúne muitas pessoas, fica 4 a 7 dias. Por que ele faz isso, Carla? Dr. Joe Dispenza, não é o Tim é uma dessas pessoas que a gente vai contar agora. Porque quando você tira as pessoas do lugar comum da nossa vida, do dia a dia que se repete de forma incessante, que entra muito no piloto automático, você está criando nova realidade, novas conexões. Você tem primeiro uma egrégora que é muito forte, porque várias pessoas vibrando, sintonizando em frequências mais elevadas, né, vibrando de forma mais coerente, coração e mente, e com aqueles sentimentos bem superiores. Então você vai criar um ambiente que um influencia o outro. Além do que você está num ambiente diferente, você não precisa ficar pensando naquelas outras coisas, em situações que você não vai ter que enfrentar naqueles dias. Então você é tirado daquele lugar. Ainda que a mente insista em voltar por recordações, você vai estar focado em ouvir coisas novas, conviver com pessoas novas, com uma energia diferente e fazer os exercícios propostos, né? Então ele fala que em Seattle, muito provavelmente ele tem uma schedule, né? Ele tem uma agenda que tem as datas que normalmente se repetem essas oficinas, e normalmente em Seattle é quando acontece o Halloween nos Estados Unidos. E aí ele fala que ele pede para que as pessoas, quando vão para a oficina, oficina não é a palavra mais interessante, né, para a tradução, pensando bem, mas para essas... não consigo achar outra palavra. Enfim, para esses encontros de tantos dias. Então, quando é no dia de Halloween, ele fala assim, gente, se veste daquilo que vocês imaginam para o seu futuro, o que vocês querem no futuro, né? Então, o seu eu do futuro, quem vai ser? Então, ao invés de você se vestir de monstro, né? De bruxa, de qualquer coisa assim, você veste com o eu do futuro. Então tá, beleza. Daí o Tim, ele se vestiu de Swami, porque ele, quando era novo, ele tinha ido para um ashram, e ele sempre gostou dessa parte espiritualizada, e ele queria se tornar um Swami. Então, esse eu do futuro para ele, né? E aí ele fazia... já há anos que ele fazia essas oficinas, que ele fazia o Mind Movie, e ele colocava, para a questão de prosperidade, umas moedas de ouro e moedas de prata, porque como ele era muito espiritualizado, e ele tinha uma noção, né, que ele achava que espiritualizado tem que ser independente de dinheiro, tipo, que não pode querer dinheiro, não pode desejar dinheiro, então era uma trava interna dele. E aí tá, tudo bem. Daí ele, para reforçar, quando ele fez esses encontros, né, em Seattle, o Tim pensou assim, bom,
já que eu tenho essa trava, mas eu acho sim que eu preciso de dinheiro, a gente precisa de prosperidade, ele escolheu um símbolo, né, oriental que significava afluência, ou seja, fluir. Então ele queria ser capaz de receber, de estar aberto para receber tudo que ele necessitasse. Ao invés dele determinar certas coisas, que ele se abrisse para isso, que entrasse no fluxo. Então, se eu quero realizar alguma coisa, tanto para dar quanto para receber. Então, ele deixou mais forte, fortaleceu, deixou as moedas, mas colocou esse símbolo da afluência, para que ele entrasse nessa questão, para que ele interiorizasse, para que ele se possibilitasse receber. E aí, quando ele foi fazer uma dessas meditações, depois de assistir o Mind Movie com o caleidoscópio, ele sentiu que o coração dele se abriu. Ele teve uma experiência, provavelmente ele teve consciência com gama, né? Com as ondas gama, que são as mais rápidas e as mais potentes para você realizar as coisas que você quer. E ele falou que depois dessa experiência, ele nunca mais foi o mesmo. Ele teve essa abertura do coração, ele teve essa abertura de receber um amor genuíno, se sentir recebendo. Porque quando a gente vai fazer, normalmente a gente sente, né? Você começa a mentalizar, então você sente esse amor, você entra em toda essa frequência. Mas tem dias, por exemplo, que você pode não conseguir. E tem dias que você consegue, como normalmente você consegue se você treinar para fazer. Mas o dele foi super, hiper, mega blaster, né? Ele conseguiu ter essa abertura muito grande e receber. E ele ficou um tempo muito bom, assim, com uma alegria pela vida, uma celebração, uma coisa assim, além da lenda, né? Para os padrões do que ele estava acostumado. E ele saberia que ele não seria o mesmo depois dessa experiência. E o que aconteceu com o Tim? Ele tinha uma loja de futon. Então, quando acabou a oficina, né, ou seja, esses encontros, ele foi para trabalhar, né? Ele era dono e era também administrador. Então, ele chega na loja de futon e ele tem uma mulher que vai sempre lá, e que ela se tornou amiga dele, é uma senhora. E desde o primeiro dia que ela comprou o futon dela. Então ela sempre passava lá, era aposentada, para conversar com ele. Aí ela pede para que ele seja o executor do testamento que ela tinha feito. E aí ele se sente honrado com isso, né? E quando ele vai ver o testamento, ela tinha deixado moedas de prata e moedas de ouro para ele, né? E uma chave para que ele pudesse abrir o cofre e pegar essas moedas que totalizavam $100 e poucos mil. Então, olha que interessante. Olha como o Mind Movie dele, de forma literal, de tanto que ele visualizou aquele Mind Movie, acho que foi por anos, ele verdadeiramente se concretizou e ele pôde receber, né? Então, a coisa estava ali pronta para que ele tivesse essa fluência e essa possibilidade de estar aberto para receber. Interessante, né? Outra história aqui é da Sara. Então a Sara era uma mulher que ela trabalhava nas docas. Eu não sei, ele não fala exatamente o emprego dela, mas o fato é que ela estava tentando, deixa eu colocar mais para cá, ela estava tentando impedir que um barco colidisse com as docas. E um barco de sei lá quantas toneladas, isso foi em 2016. E nisso ela machucou de forma severa as costas dela, né? E aí ela tinha dores alucinantes. Ela não podia fazer quase nada, ela estava com a vida bem restrita. Inclusive, ela conhecia já o trabalho do Dr. Joe Dispenza e queria participar de uma das oficinas dele. Isso foi um pouco antes dela receber uma orientação para ela fazer uma cirurgia na coluna. E ela não queria fazer, ela morria de medo de fazer, né? Quer dizer, isso sou eu que estou colocando, né? Morria de medo, vai florear a história na PQP. Bom, mas enfim, ela não queria fazer. Aí ela fez, conhecendo o trabalho dele, ele ia ter o que eles chamam de oficinas em Cancún. Aí ela se preparou para ir para lá, foi. E só que assim, o filho dela falou, vai numa cadeira de rodas, porque você tem dores muito fortes. Ela não foi. Aí ela foi na piscina tentar relaxar, mas ela tinha espasmos para sair da piscina, que foi difícil de sair. Então imagina a situação de uma pessoa dessa, que ela está verdadeiramente numa situação péssima, e é exatamente isso que a levou a fazer essas oficinas. Nos primeiros dias ela ia meditar, então diz que porque você tem exercício de respiração, que você visualiza, né, a energia subindo da Kundalini, desde a base da coluna até o alto. Diz que quando ela estava fazendo isso, ela começou a sentir
tickling, tipo uns... sabe quando você sente assim, como que eu vou falar? Não é formigar, mas você começa a sentir um pouquinho, assim, na coluna, na lombar, ela sentiu isso. E aí ela imaginou, né, visualizou que isso que ela estava sentindo era uma corrente de energia que ia passando e desbloqueando tudo, né, que ia subindo. Então ela foi vendo a cura com essa corrente de energia. E nos mind movies dela, quer dizer, pelo menos nesse que ela cita, né, ela se via muito feliz quando ela fazia esse mind move, colocava a musiquinha, jogando basquete com o filho, coisas simples, mas que imagina quando você perde a possibilidade de fazer porque você está com uma dor alucinante. Então ela jogava basquete com o filho, no mind move, jogava um jogo que eu não sei o nome, que eu também desconheço, com a filha. E ela fazia aero yoga. Também desconheço, mas eu sei que você fica pendurado e faz os asanas nas alturas pelos tecidos, né, que se enrola, coisa assim. Nunca fiz. Sei o que é, mas nunca fiz. Então, mas vocês imaginam o que deve ser isso, né? Se no chão, fazendo as posturas de asanas, já teria uma dificuldade absurda, não seria capaz de fazer. Imagina esse aéreo, né? A leveza, a soltura e todos os movimentos que você necessita, né? A força muscular e a ausência de dor para fazer isso. Bom, mas eu sei que ela ficava muito contente quando ela fazia. E ela foi fazendo, né? Aí tinha um dia das oficinas. Então, no terceiro dia, por exemplo, era um dia dedicado a se concentrar em alguma cena do teu mind movie para vivenciar ela, né, aqui dentro. Então, eu sei que ela estava ali concentrada fazendo a meditação e de repente ela estava fazendo na mente dela o aero yoga. Só que daí ela procurou o chão e ela não achou. Eu falei, gente, por que eu não estou achando o chão? Quando ela se deu conta, ela na verdade estava em gama, né? Ela não fala que está em gama, mas quando a realidade daquilo que você está na mente, aquilo que você está projetando, é mais forte do que. É mais real, mais vívido do que aquilo que você está vivendo aqui na 3D, é porque você atingiu um ponto de transmutação, de transformação. Você atingiu gama. E aí ela diz que ela continuou fazendo os asanas, né, de aero yoga, muito feliz e sentindo ali com toda a qualidade, com toda a possibilidade, como acontecendo de fato. E quando ela voltou, a dor na coluna tinha sumido completamente. Esse é o milagre de você vivenciar com todas as suas emoções, você chegar a um nível de gama, né? Então, olha que incrível. A gente pode estar se sentindo triste, se sentindo quebrado com as circunstâncias, assim, quebrado não seria a palavra correta, né? Uma tradução literal feia, mas assim, você pode estar sentindo chateado, você pode estar sentindo que aquilo não vai funcionar. A fé tem que ser bastante acolhida, você tem que verdadeiramente repetir muito, entregar para o Criador, entregar porque Ele fez as leis perfeitas, porque Ele criou o campo de todas as possibilidades, porque nós somos co-criadores. A gente tem que insistir. Se a gente deixar de ter fé, se a gente deixar de lutar por nós mesmos, ninguém vai fazer isso. Você tem que acreditar e você tem que dar o seu melhor todos os dias. Isso significa dar o seu melhor aqui e dar o seu melhor no plano espiritual, dar o seu melhor no plano mental, dar o seu melhor nutrindo os teus sonhos, a tua melhora, né, o impulsionamento que você necessita para fazer aquelas coisas que a sua alma precisa para se expressar aqui no 3D, né? Um corpo que funcione, que esteja bem, prosperidade e por aí vai, né? Então é assim que tem que ser. O último relato é de Terry, né? Então diz que Terry estava fazendo também essas oficinas e foi um encontro que se passou na Austrália. E aí ela estava caminhando, e ela chegou, sentou, né? Para fazer a meditação junto, né? Porque acho que tinha essa coisa de caminhar primeiro, não sei se era meditação caminhando, depois sentada. E aí ela nessa meditação estava se sentindo muito bem. Só que achando que estava terminando a meditação, sei lá, por algum motivo ali, mas que de repente ela recebeu um fluxo de energia muito grande, né? Que entra aqui pelo chakra coronário. E isso foi muito forte. E diz que ela começou a tremer muito e ela sentiu que a parte inferior do corpo, da cintura para baixo, é como se tivesse desligado. E aí ela foi sentindo uma liberação, ela sentiu um amor tão grande, e ela sentia uma matéria escura saindo.
como se todas as emoções que ela tivesse tido, que fossem contrárias àquela energia que estava invadindo ela, estivessem sendo liberadas. Diz que o pai dela tinha se suicidado, ela tinha 8 anos, e que então ela havia se fechado. Desde aquele momento, ela não se permitia receber o amor e sentir o amor incondicional, porque aquilo foi um trauma, uma coisa muito forte. E outras vivências que ela teve, né? Então diz que tudo aquilo foi saindo, e uma energia preta e densa, e ela sentindo aquela energia de luz tomando conta dela e se desfazendo tudo que não era coerente. Imagina que maravilha! E ela se sentiu digna da vida, de receber, se sentiu conectada com tudo e com todos. Então foi um up, como, imagina, você acende a luz de um cômodo e a iluminação ali chega, né? Então é mais ou menos isso, quando ela sente todo esse amor, toda essa conexão, e algo que poderia levar anos de terapia, ou diversas sessões de hipnose, né? Que pudesse fazer muitas situações ali para resolver cada emoção, cada problema que a pessoa tem num instante ali. Aí ela fala que ela agradece a toda a trajetória dela, que com certeza ela foi passando por certas situações, muitas situações difíceis, mas que levaram ela para aquele momento, né, naquelas oficinas, para que ela pudesse ter esse único momento, tipo um momento ápice, onde culmina alguma coisa, para que você tenha essa liberação, né? Então, com certeza também, quando a pessoa tem essa experiência, ela está em gama, ela está no campo, né? Então, a gente vai fazendo meditação e ela agradece por estar praticando todos os dias, fazendo a meditação todos os dias, e esse é o resultado. Mas a gente tem que se desapegar do resultado e fazer dias sim ou também. Mesmo quando a gente demora para ver, mesmo quando tenha dias que não vão ser tão bons de meditação, mas tem que se entregar para o processo, tem que fazer sempre, porque vai ter uma hora que você vai ter aquele eureka, sabe aquela coisa assim de dar um clique e ali as coisas funcionam de fato? Então é isso, gente, a gente terminou, eu fui gravando separado cada história, né? Foram 3 histórias, e aí na quinta-feira a gente começa o 11º capítulo, tá bom? Um beijo pra você, obrigado por ter participado, por ter assistido. Se você gostou, dá um like, compartilha, porque isso é muito importante pro canal, tá bom? Fui!